até fazendo uma brincadeira com o filme Matrix, né? Então, como você toma a pílula vermelha, você não tem mais volta. É uma revelação. Não consegue mais Qual é a diferença? desver isso. Qual é a diferença da revelação para uma conclusão lógica? Uma conclusão lógica, a gente que é matemático, empreende, a gente... 1 mais 1 igual a 2 é fácil, é quase que óbvio. Agora, engraçado, a revelação é quando você tem uma conclusão onde você tem a lógica também, mas de uma forma que a gente às vezes não entende, todos os pontos se conectam de uma vez, assim. Eu acho que essa sensação, assim, nossa, ele falou uma coisa muito forte aqui, isso para mim fez sentido, eu nasci para fazer isso aqui. Cara, como é que o cara em 3 ligações é alguma coisa que numa reação em cadeia, durante, como se aqueles 25 anos, tudo converge naquele ponto e tudo começa a fazer sentido. Isso não é só uma conclusão lógica, é uma revelação. É quando cai aquela ficha de tipo, caraca, tipo, todas as peças se juntaram e esse é meu quebra-cabeça. Não, Passou mas o filme e fez sentido. Sabe aquele filme que tu assiste, que você tá tentando entender o filme e no final acontece uma cena e que tudo faz sentido no filme? Então, mas até que ponto... Deve ter um nome técnico isso aí no Então, filme. mas até que ponto... Eu vou fazer aqui o papel do chato, hein? Chato. É um viagem de Não, mas isso confirmação. não é um papel, isso é uma grande realidade, né, Lucão? Qual que é a... tipo, até que ponto não é a sua cabeça meio que enviesada E o viés de confirmação. em formato até de tudo que você consome. Você fala assim, cara, eu tô junto... O cara tá tão acostumado a consumir vários conteúdos cinematográficos, por exemplo, nesse sentido, que a cabeça dele já tá automaticamente tá trabalhando pra ficar juntando peças e fazer com que isso se torne um ambiente confortável pra ele. Fala assim, puta, acho que é isso, cara. Mas Sempre pode ser. Aonde se divide, tipo, o acaso, o Deus e as coincidências, entendeu? Tipo assim, porque são 3 coisas diferentes. Acho que a tua pergunta, é difícil pra não ficar... Aliás, a tua pergunta é excelente, hein? Olha Bom aí. esse cara, hein? Só um amigo falaria isso. Só um amigo. Só um cara muito íntimo. São um íntimo. Agora, Um amigo íntimo. vamos ser mais Esse ele é um específicos. especialista em pessoas, né? Vamos ser mais específicos nessa pergunta? Por que não é uma coincidência tudo isso que você acabou de dizer? Não é o acaso? Ou por que de fato é? Por que isso é uma revelação? Óbvio, eu acho que, assim, uma opinião, que se ele tivesse que ser enviesado, ele seria enviesado contra. Que foi a postura dele. Vocês conhecem o Thiago. É um cara racional. É um cara racional ele não cairia no... e agnóstico. Não é? O que é o agnóstico? É um cara que, olha, eu não sei se Deus existe, mas eu também não sei se ele existe. Ele não duvida que exista, mas eu também não sei, não tenho evidências. É a diferença do ateu para o agnóstico. Então, assim, um cara agnóstico, um cara não sei. Então, não sei. Então, o cara que não sabe é agnóstico, ele, cara, eu vou ter o quê? Na dúvida, não sei. Simplesmente não sei. Na realidade, é muito mais contra do que a favor. Sim. Não é? Responda o Lucão aí na tua. Por que não foi uma coincidência? Por que você não montou? Por que você não é um viés de confirmação? Por que não é você querendo se convencer de fato que a coisa... Eu acho assim, eu acho que sempre existe um risco. Você é um bom roteirista. Não, sim, eu acho que existe um grande risco disso acontecer. No meu caso, eu acho que não. Por quê? Porque eu fui um cara muito cético e muito questionador. E então, por mais que eu quisesse que isso fizesse sentido, na minha lógica precisava fazer sentido também. E depois de aparecer algo, que foi essa primeira ligação, com coisas impossíveis de acontecerem, não é uma questão de acaso, sabe? Acaso é, de repente a gente se encontra aqui embaixo no mesmo horário. Nossa, isso é acaso. Outra coisa é eu falar, Lucão, aos 13 anos de idade aconteceu tal coisa. Cara, isso é impossível. Isso é uma evidência. É mais do que uma evidência, sabe? É um fato, só que um segredo, é uma coisa assim, certo. Não tem como, entendeu? Mas ainda assim, concordo com você, tem espaço para alguma coisa. Só que no outro dia veio, eu acho que talvez por isso que, não sei como dizer, né, nas regras da espiritualidade, sei lá, uma revelação tenha que se confirmar. Até porque tem um grande risco de alguém ser usado de uma forma negativa contra você. Então uma revelação se confirma. E ela se confirmou com uma fonte, que era uma pessoa, business, entendeu? Que veio lá de onde que ele veio? Lá longe, lá da... Maranhão, entendeu? Aqui num podcast. Cara, não conhecia ele, não me conhecia também direito e tal, e de repente, e falou uma dessa. Falei, cara... E depois aconteceu mais 2 vezes nas ligações, talvez para
tirar esse tipo de questionamento seu, do tipo, não, o Thiago é tão cético, cara, isso aqui vai precisar acontecer porque vai gerar dúvida se não quebrar dessa forma essa objeção. Aí veio um áudio de um amigo do Brunet e ele falou, e ele disse exatamente mais uma coisa impossível, cara, de como eu pedi essa revelação acontecer em casa, sozinho, de noite, o que eu disse, basicamente, e aí depois no outro dia de novo essa confirmação e ter acontecido coisas bizarras na minha vida. Esses são elementos lógicos. Esses são elementos são coisas lógicas. Lógico. Agora, esses elementos lógicos certamente tocam uma outra área do nosso ser, da nossa vida, do nosso espírito, nossa alma, que transcende só a nossa racionalidade, ou seja, algum local diferente dessa racionalidade, que é a característica dele, começou a ser acessado. Por que o cara, por exemplo, começa a chorar? Você entendeu? Você não estava deprimido, você não estava com problema, você estava simplesmente alguma coisa. Cara, e ele não era um cara que estava fazendo ali uma palavra de efeito, como um fundo musical de Hollywood para que ele se emocionasse, você entendeu? Não estava imersivo. Alguma coisa tocou num lado diferente dele e que aquilo ali transbordou o controle racional, que esse cara é uma pedra de gelo. Eu conheço o Thiago há alguns anos. Não. Peraí. Mas você é um cara muito racional. É um frio e calculista. Peraí, meu amigo. O cara pra operar na bolsa não tem que ter pedra de gelo, cara. O cara pra ver o negócio caindo 9% e o cara tranquilo, não, tem a arca, que tem isso, que tem aquilo. O cara é racional. E de repente, o cara fala ali uma parada pra ele no telefone e ele começa a chorar. De onde vem esse choro? Esse choro é algum lugar dentro de nós que eu perdi o controle, cara. Eu perdi o meu lugar de controle. E aí tu vai ver um cara que não chorou no circuit break eu não sei se chorou, vocês me avisam. Mas eu acho que não chorou no circuit break, ali no Covid, mas que um cara falou uma parada e ele chora. Ele chora porque alguma coisa que está fora do meu escopo material, físico, corpo, racionalidade e o que está acontecendo. Então, óbvio, você tem a racionalidade, mas você tem uma outra evidência de uma experiência pessoal que acontece dentro de você que é diferente de tudo que você já viveu. E esse diferente de tudo que você viveu também é uma evidência, difícil até de explicar, mas uma coisa que dá para materializar. Ele chorou. Sim. Esse chorou um transbordo de algo fora de controle da racionalidade, que era a zona de conforto onde ele vive. E deixa eu falar outra coisa, assim, eu acho que isso daí totalmente quebrado, essa objeção, tá na minha cabeça, Lucão, mas depois que eu me abri, algumas coisas começaram a acontecer diferentes. Coisas incríveis. Então, eu comecei a desenvolver quase que um relacionamento com Deus que eu não tinha. Então, por exemplo, eu comecei a me fazer questionamentos sobre coisas normais da vida de um cristão, assim, como ser batizado e etc, né? E aí teve um dia que eu falei, cara, será que eu devo ser batizado? Porque eu nem sabia direito o que significava ser batizado, né? E aí, olha o que aconteceu. Eu me perguntei, será que eu devo ser batizado? Perguntei inclusive para cá. E a gente estava em Miami, e num evento recente que a gente foi. E aí me perguntei isso, acho que 1 ou 2 dias depois, a gente entrou no elevador do hotel, a gente estava indo pro evento, e quando a gente chegou lá, tinha uma amiga nossa e tinha uma pessoa que era o cabeleireiro dela. E eu falei assim, nossa, que bacana, dá para fazer alguma coisa no meu cabelo também, porque eu precisava cortar e tal? Ele falou, dá. Vamos fazer isso. A gente foi pro evento. Aí ele começou a cortar meu cabelo e falou, Thiago, eu não sabia por que era para eu vir. Mas agora eu entendi. Eu anotei uma coisa, isso daqui é para te mostrar. Eu não falei nada para ele. E aí ele mostrou no notas dele que ele tinha escrito. Olha o que ele tinha escrito. Jesus respondeu. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui é ser batizado. Cara, eu não fiz essa pergunta pra ele, e nem nada. De repente falou, cara, eu não era pra ouvir, mas agora eu entendi por que era. Cara, eu escrevi isso aqui pra você. E pegou e mostrou, eu falei, cara, ou seja, me respondeu. Isso só foi uma das coisas. Eu devo ter algumas boas histórias pra contar parecidas com essa, assim. Então, cara, tem acontecido coisas, entendeu? E incontestáveis.